Então, gente, a live hoje é para falar sobre mais um, né, distúrbio da fala, e é super importante que vocês entendam um pouquinho sobre cada um deles, por isso que eu tenho abordado. Olá, Raquel Torres, a Raquel, que faz parte da minha turma do método, né, do meu método Estimulijar. Tudo bem, Raquel? Como é que está a nossa princesa? Raquel. Boa noite, Lucila, tudo bem? Então, e aí, eu tenho abordado um pouquinho de cada um dos estudos que envolve, né, o desenvolvimento da linguagem e da fala, que é importante que vocês identifiquem também, entendam como cada um deles funciona, e também para perceber que a grande maioria das vezes, as crianças, na verdade, ela tem um atraso de fala, né? Os outros distúrbios requer grandes investigações, claro, a gente não pode, né, também ser leviano de não levar em consideração e avaliar, mas a grande maioria das vezes o que as crianças apresentam, e graças a Deus, é atraso de fala, não um transtorno. E o de hoje é a ecolalia. Boa noite, Wanda, que está com a gente aqui no Face. Então, vamos lá, vamos falar sobre a ecolalia. Gente, vocês sabem assim, quando é aquela criança que ela repete o que o adulto fala, ou ela repete o que ela mesma disse, ou ela vê as coisas na televisão e acaba repetindo também bastante? Então, e isso pode ser que seja né, algo do desenvolvimento, mas isso pode ser considerado também algo atípico. E é isso, né, é saber identificar isso que a gente vê hoje aqui nessa live. Por isso que ela é tão importante. Porque as crianças, elas realmente, né, elas têm essa tendência a repetir. Mas quando é que essa repetição já é algo considerado, né, atípico, algo que tem que, a nossa anteninha tem que ser levantada e que a gente precisa pesquisar, precisa avaliar, precisa ver o motivo real disso aí. A gente vai falar sobre isso. Então, a ecolalia, o que é a ecolalia? A ecolalia, ele é um distúrbio no desenvolvimento da fala e da linguagem e é caracterizado pela repetição daquilo que ou a criança acabou de falar ou quem está falando com ela acabou de falar. Mas essa repetição, ela precisa ser uma cópia literal do que acabou de ser dito. Então, ela vai acabar repetindo não só a frase, não só a palavra, mas o ritmo e a entonação que o interlocutor, né, ou a própria criança fez. Então, quando faz dessa forma, é considerado ecolalia, é considerado um distúrbio. Agora, muitas vezes a criança repete o que acabou de ouvir como uma forma de resposta. E aí agora eu vou dar um exemplo para vocês, né, de cada uma das situações. Então, vamos lá. Em situações normais, perdão. Vamos ao banheiro? Aí a pergunta, vamos ao banheiro? Aí a criança, vamos ao banheiro. Percebe que ela repetiu, não lhe perguntou de novo. Ela só usou as mesmas palavras que você deu como resposta. E para ela está tudo bem. Então, ela confirma para você, com as mesmas palavras que ela usou, que ela quer ir ao banheiro, né? Que ela vai lhe acompanhar ao banheiro. Isso é normal. Muitas crianças respondem para a gente com a mesma frase que a gente usou, com a mesma, né, mesmas palavras. E aí, mas ela usa a entonação dela, o ritmo dela. Ela não está fazendo uma cópia do mesmo ritmo e entonação que você usou. Então, isso é normal. É normal, muito normal também em nomeações de objetos. Você vira assim, digamos aqui, ó, caneta, para a criança, caneta. Aí ela vai virar caneta, caneta, caneta. E ela está brincando, né, de repetição. Isso é normal do desenvolvimento, a criança vai apresentar em muitos momentos esse tipo de coisa. Agora, quando a criança apresenta ecolalia, como é que funciona? Você fala, vamos assistir TV? Aí ela vira, vamos assistir TV? Aí você vira,
caneta, ela caneta. Se você virar para ela e falar caneta, ela caneta, e ela reproduz exatamente o mesmo jeito que ela acabou de ouvir. Nessa situação de ecolalia, sabe o que eu costumo ouvir bastante? É assim, a reclamação consultória é a seguinte: o meu filho fala muito, mas ele fala muito mesmo. E ele consegue cantar todas as músicas que ele ouve na TV. Ele fala as falas dos personagens todinho, comercial da televisão. O que eu acabei de falar com ele, ele fala igual. Mas na hora que a gente vai tentar conversar, ele não me responde. Eu não entendo isso, eu não sei por que ele não me responde. Ele fala, eu estou vendo que ele fala, mas, doutora, ele não me responde. Ele está sempre repetindo as coisas que ele vê. Isso é característico da ecolalia. Precisa ser dito também aqui que a ecolalia é um comportamento muito presente nos pacientes do transtorno do espectro autista. Muitos deles, os que são verbais, eles apresentam a ecolalia como forma, né, como fala. E aqui, voltando, tanto falando da ecolalia, que a gente precisa entender em todos os outros distúrbios que o que fala é diferente de linguagem. Por quê? Fala, a fala são os sons, né? A forma que a gente movimenta a nossa musculatura, nossos órgãos articulatórios para produzir som. Mas não necessariamente a fala vai ser linguagem. Porque para ser linguagem, tem que comunicar. E, né, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, que eu estou falando, que eu estou explicando, eu estou falando, mas eu estou comunicando uma mensagem. Na ecolalia, a criança apenas fala, ela não comunica suas vontades, ela não, seus desejos, ela não explica o que ela está sentindo, ela está só todo tempo repetindo aquilo que ela vê, aquilo que ela assiste, aquele comportamento, né, aquela frase que você falou. E o que isso prejudica? Isso prejudica todo o comportamento social dessa criança. Ela acaba ficando uma grande inabilidade de socializar. Primeiro porque, né, quando ela vai ter contato, digamos, com outra criança, que é o que é esperado, não existe reciprocidade na conversa. A outra criança vai estar tentando conversar com ela e ela constantemente está repetindo o que a outra criança está falando. Então, isso prejudica muito o desenvolvimento dessa criança, principalmente, né, quando entra na fase escolar, é muito complicado. E assim, aqui a Dai está colocando, não tem contexto essas frases e palavras. Exatamente, não tem contexto. É apenas uma reprodução. Então, assim, tá ali todo o tempo que nem. Do nada, começa a falar uma frase que ela ouviu no filme, né? Que ela viu no filme. E fica aquele looping, né? Repete, repete, repete. Não tem contexto, nada foi perguntado, não sequer foi citado o filme. A mesma coisa com as músicas. As musiquinhas infantis, elas são capazes de cantar sim a música, mas se você for tentar fazer a interpretação da música, ela já não consegue mais, ela não tem essa habilidade, ela não consegue fazer isso. E assim, tem alguns graus, né, de ecolalia, tem uns que são mais levezinhos e aparecem em alguns momentos, e tem graus mais severos que a criança todo o tempo faz isso, né? Qualquer coisa que é dito, ela acaba, né, como se fosse uma imitação, na verdade, é uma repetição do que foi dito anteriormente. Então, a ecolalia, ela precisa realmente ser muito bem avaliada, muito bem vista, precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar, né? Eu estou sempre falando com você, levantando a bandeira da equipe multi nesses atendimentos, nesses transtornos, porque são muitas áreas que envolvem, né? Toda vez que a gente fala de algum distúrbio, né, transtorno da fala, acaba envolvendo muitas outras áreas que não somente da fono, né? Porque quando a gente pensa e fala, a gente, claro, liga direto com o fonoaudiólogo, fico muito feliz por isso, mas muitas das vezes a gente precisa do apoio das outras especialidades, da terapia ocupacional, da psicologia, da psicopedagogia, para poder nos ajudar. E na ecolalia é isso. Ainda mais quando a gente pensa que a ecolalia está muito, muito associado ao transtorno do espectro autista.
Vocês estão me acompanhando, gente? Hoje eu estou naqueles dias que eu entro na linha de raciocínio, começo a falar, e, e sigo. Quem está conseguindo entender aí que eu estou falando aqui com vocês, me manda o meu famoso coraçãozinho que eu gosto muito de ver. Então, é isso. A grande problemática da ecolalia é isso. Às vezes, os pais demoram a perceber que o que o filho está falando não é realmente uma fala de comunicação, não é uma fala para que está tentando, né, num diálogo. Na verdade, ele está constantemente, aquela criança constantemente reproduzindo o que ela está vendo, né, o que ela está vendo. Então, elas têm, você vai conversando com elas e ela vai só reproduzir. A criança que faz tratamento para ecolalia, né, esses que estão associados ao autismo, a gente vê se tem evolução, tem como tratar. Inclusive, eu tenho um paciente, um dos meus pacientes que está dentro do transtorno do espectro autista, eu já acompanho ele há bastante tempo, então ele já é uma criança de 9 anos, e ele, né, já desenvolve a comunicação, mas em muitos momentos ele apresenta a ecolalia ainda. Eu faço um questionamento para ele me responde com a mesma pergunta que eu fiz, para logo em seguida ele começar a responder de fato o que eu havia perguntado. E assim, excelente, maravilhoso, está conseguindo comunicar. O problema é quando fica só nesse padrão, só nesse comportamento de repetição, 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 e não desenvolve mais do que isso. Então, assim, eu estou sempre falando com vocês da importância de a gente não esperar, né? Da gente ir logo, estimular, procurar entender as dificuldades do porquê que a criança não está falando. Ou porquê que ela está falando, mas quando eu converso com ela, eu não consigo estabelecer um diálogo. Então, de novo, né, eu sempre falo para vocês, estimular é melhor do que esperar. E esse é um caso que é muito interessante, porque assim, a gente está todo tempo falando, né, de crianças que não falam, ou de crianças que falam pouco, né, ou de crianças que estão atrasadas dentro do que a gente chama de desenvolvimento fala. No caso da Lia, a criança fala, mas ela não comunica. Então, a gente precisa também entender e levantar esse alerta de que fala não é somente, né, quando a gente fala de linguagem, é somente fala. A linguagem tem que comunicar, tem que ter, tá dentro de um contexto, tá? Para a gente poder desenvolver a criança como um todo. Eu estou sempre também falando isso para vocês, para quem é novo aqui vai ouvir, que quando eu falo quando a gente fala de desenvolvimento da criança, a gente está falando de um desenvolvimento global. A gente não quer apenas que a criança, né, tenha o desenvolvimento motor, que ela imagine, que ela camine, que ela faça as coisas no tempo certo, mas a gente também quer que ela fale no tempo certo e que ela não só fale, mas que ela fale para comunicar. E isso é muito importante. Porque que nem vocês, né, que nem eu estou falando aqui para vocês sobre esse distúrbio, né, da ecolalia, a criança está super falando, mas ela não está comunicando, ela não está dialogando, ela não está conversando com você. Então, falar por falar não é também o ideal. A gente tem que falar com contexto. A criança tem que falar com o contexto. E isso é muito marcante, assim, e que nem volta a falar, pelo fato na ecolalia, a criança repetir, né, ou o que ela mesma fala, ou o que ela vê o interlocutor, o adulto, outra criança falando, ela repete, ou ela vê, né, filmes e repete, as musiquinhas e repete, isso é uma coisa, é um transtorno que os pais acabam muitas vezes deixando para avaliar muito mais para frente. Inclusive, muitos pais se vangloriam disso, assim, nossa, mas a memória do meu filho é fantástica, ele decora tudo quanto é comercial, decora tudo quanto é música, sabe de cabeça, as falas dos personagens, sabe tudo, excelente. Mas aí quando você vai tentar conversar com a criança não lhe responde nada, né? Então, assim, você vê que a interação social é totalmente prejudicada, o desenvolvimento é prejudicado, né? Porque você não consegue, de fato, avaliar até que nível está a compreensão dessa criança ou não, né? Se ela está compreendendo o que é dito, se ela não está. Então, a ecolalia é
um distúrbio que a gente precisa ter bastante atenção, né? A gente precisa ter esse olhar voltado para a criança, ela está realmente falando e comunicando, ou se ela está apenas repetindo. A Lima Daniele aqui mandou a pergunta, inclusive, já vamos abrindo para a pergunta que eu acho que fica mais interessante, né, quando a gente já vai conversando. Então, a Lima Daniele mandou aqui, acontece de ter ecolalia e não está no espectro? Sim, que nem eu falei para vocês, existe a ecolalia, né, que a gente até dá uma certa confusão, que não é exatamente a ecolalia, porque a criança ela vai repetir o que você disse, vai ser considerada ecolalia, porque ela não vai usar a sua mesma entonação, o seu mesmo ritmo, ela pode até usar as mesmas palavras que você fez, né, que você falou, mas como forma de resposta. E isso pode causar uma certa confusão, né? Uma certa confusão na hora, mas é ecolalia ou isso é normal? Então, é por isso que a gente precisa avaliar. O que você precisa ver é se aquela repetição que a criança está fazendo é idêntica ao que ela acabou de ouvir, está no mesmo ritmo, está com a mesma entonação. Se não tiver, aí você já dá uma tranquilizada, porque provavelmente é uma repetição, porque ela ainda tem um vocabulário curto, né, um repertório menor, e ela acaba imitando o que você acabou de falar. Então, digamos assim, vamos comer? Aí ela repete, vamos comer, né? Mas ela afirma, vamos comer. Ela não está imitando, não está lhe perguntando novamente. Isso, né, é uma repetição normal da idade. A ecolalia, ele teria que fazer você, vamos comer? Aí a criança vira, vamos comer? O mesmo ritmo e entonação, exatamente do mesmo jeito que você falou. Aqui a loja Amigos da Nena perguntou com qual idade a gente pode observar isso? Desde logo, desde que a criança começou a falar. Né? A criança começou a falar e você percebe que essa fala dela não é uma fala comunicativa, não é solicitação, ela está imitando, né? Imitando não, porque imitação é outra coisa. Ela está repetindo o que você disse, você já tem que ligar o alerta. Ali por volta, né, perto dos 2 anos, que a criança começa a construir frases, você vai perceber que essas frases a criança está fazendo, na verdade, ela não está construindo, ela está só repetindo. E aí você vai ver uma facilidade de repetição muito grande, né, de repetição do que ela ouviu, do que ela assistiu, que na verdade não deveria estar assistindo, mas eu sei que a nossa realidade é de que a maioria das crianças já foram expostas a telas, ela acaba repetindo, muita repetição, mas na hora de conversar é uma criança que não conversa. E crianças, né, elas conversam com a gente desde sempre, né? Elas se comunicam com a gente, seja lá quando o bebezinho através do choro, seja depois ali com balbucio, depois com poucas palavras e muitos gestos, mas ela tenta comunicar. Na ecolalia, ela acaba só repetindo, é como se não tivesse um acesso do diálogo de fato. A Lucila colocou ou só repete o final, né? Que nem eu disse. Ou ela repete a frase inteira, ou a última palavra, né? Ou a sua própria fala, ou o final. O próprio nome desse distúrbio já vem aqui de falar. Ecolalia é como se fosse um eco do que acabou de ser dito, né? Sabe que nem a gente, quando a gente vai para uma casa que está vazia, em algum lugar de construção, que você faz aí fica isso é eco. Na fala da criança que apresenta ecolalia, é como se fosse isso, né? Eu acabei de falar, ela acaba de reproduzir a mesma coisa que eu falei, ou a palavra inteira, ou a última palavra, ou parte dela, né? Então, digamos assim, caneta, tá. Agora, sim, precisa isso, que seja na mesma entonação, porque também a gente tem que entender que no desenvolvimento da fala, como, né, acontece, é um processo em que a criança vai adquirindo os sons da fala conforme ela vai ficando mais velha, então é normal ali 1 ano, 2 anos, quando a criança, né, ainda tem poucos fonemas, que palavras maiores ela fale só parte dessa palavra, mas você percebe que ela usa a entonação própria, que ela brinca com aquilo, que ela aponta, que ela está lhe solicitando, não é uma repetição do que você acabou de dizer.
Então, isso é importante ser dito também, para vocês já não entrarem em desespero aí de achar que, né, falou um pedaço da palavra, meu Deus, ecolalia. Não é isso, né? Até porque na hora de nomeada, da criança que está com desenvolvimento típico, né, ela vai falar ali a parte da palavra, o pedacinho da palavra, naturalmente. Na ecolalia, ela vai precisar ouvir alguém falar para poder apresentar a ecolalia. Então, eu falo, digamos, sapato, aí ela tô, entendeu? É diferente, assim, na nomeação do desenvolvimento da fala. A Dai está me perguntando aqui se o tratamento é longo e se é possível resolver ou amenizar a ecolalia. O tratamento é longo, sim, principalmente se for associado a alguma outra coisa, que nem eu tenho falado para vocês aqui do transtorno do espectro autista, a gente consegue amenizar, né? A gente consegue tratar. Resolver 100% é complicado de a gente afirmar 100% para essas coisas, para a grande maioria desses distúrbios de fala. A gente trata, a gente melhora, mas 100% pode ser que sim, pode ser que não, acho pouco provável na ecolalia. Aqui a loja Mimo da Nena colocou aqui pra gente. Deixa eu... Meu filho tem 2 anos e 11 meses e só fala com a boca fechada, como se falasse para dentro. Vou na fono mês que vem, para saber o que eu faço. Importante acompanhamento, importante avaliação, né? Para a gente falar bem, a gente tem que articular bem. O que é isso? Esse movimento todo da musculatura, de onde a gente bate, língua bate, para poder a gente falar bem. Então, se a criança fala assim, né, se a pessoa fala assim, como se estivesse travado, garanto que vocês mal entenderam o que eu falei. Então, é isso. Precisa avaliar, precisa saber o que está acontecendo para essa fala estar travada. E assim, gente, a ecolalia, você percebe, né? Não sei se vai vir mais perguntas aí, mas me veio à cabeça aqui essa luz e eu vou falar para vocês. A ecolalia, você percebe muito que é uma repetição. É muito, assim, diferente de uma fala de uma criança que está desenvolvendo. É normal que você percebe ou ela está desenvolvendo normal, ou que ela tem um certo nível de atraso. Porque na ecolalia você vai perceber a criança cada vez está falando mais, né, falando mais, mas é tudo repetição do que ela viu, do que ela ouviu, do que está sendo dito. Então, a grande coisa a grande sacada de se avaliar a ecolalia, uma é por causa do que eu falei com vocês, né? Falar é diferente, né? A fala é diferente da linguagem. Na ecolalia existe fala, mas não existe linguagem, não existe comunicação, não existe um diálogo, né? Não existe esse tipo de coisa. Então, a avaliação da ecolalia, o tratamento precisa ser feito logo, para poder a gente tentar estabelecer um diálogo, né? Tentar tratar a ecolalia. E porque também a ecolalia está muito, muito, muito associada a outros transtornos, né, de fala, outros transtornos de desenvolvimento, e que precisam também ser tratados. Então, se você percebe que seu filho apresenta, né, essa fala só com repetição, né, imitando a entonação, até de personagens de desenho que tem uma voz diferente, né, você percebe que a imitação, né, a repetição, perdão, a repetição é muito parecida com a fala, com a voz do personagem, porque ele imita a entonação, o ritmo, a reprodução é muito parecida. Então, mas aí se você pergunta para ele, se você pede para ele falar outra frase que não seja aquela que o personagem disse, ele já não consegue. Então, assim, é como se, até quando você está conversando com ele, como se o que você está falando não tivesse fazendo muito sentido, não fosse tão interessante. E aí é muito característico, de novo, vou falar para vocês, de pais que dizem assim, não, meu filho fala muito, mas eu não consigo conversar com ele não me responde nada. Eu vejo que ele repete o que ele vê, que ele ouve, né? Me repete, tipo, eu pergunto para ele, ele me repete a mesma pergunta, ele canta várias musiquinhas, ele sabe, fala dos personagens,
mas na hora de conversar, né, não consigo. Eu não entendo por quê. Então, esse pode ser um dos motivos. Pode ser que o que ele esteja falando, na verdade, seja um eco do que ele ouviu, né? Seja a ecolalia que eu estou falando aqui para vocês. E realmente precisa ser tratada, precisa ser avaliada. Cadê, gente? Mais alguma pergunta? Vocês já tinham ouvido falar sobre a ecolalia, sobre esse distúrbio? Contem para mim. Eu sei que parece um pouco mais complexo, mas que nem eu disse para vocês no início da live, né? É importante que eu traga para vocês também um pouco de compreensão sobre esses distúrbios, né, da fala, para que vocês comecem também a entender que assim, entender a primeira coisa que existem, que eles existem, que eles estão aí e que algumas crianças vão apresentar, né? E que elas precisam realmente ser tratadas, a gente precisa ter um olhar diferenciado para elas, né? Um acompanhamento, precisa acender o alerta de vocês, mas que também, na grande maioria dos casos, o que o filho de vocês está apresentando, se ele está apresentando, né, alguma dificuldade na fala, alguma coisa, não é nenhum desses transtornos, distúrbios de fala. Na grande maioria das vezes, é realmente um atraso, é realmente alguma coisa que precisa de estímulo, precisa direcionar o estímulo da fala. Inclusive, vou aqui de novo falar para vocês que justamente foi esse o motivo de eu ter feito o meu método, né, o método estimular. Dentro do método, eu falo sobre tudo isso, bem mais aprofundado no curso. Então, muito, muito legal. A X Batistella, a Juliana, mãe dos meus pacientinhos, Maitê e Léo, está dizendo aqui que ela está adorando essa live, que ela particularmente não conhecia a ecolalia. Realmente, até se você for pesquisar, é difícil de encontrar os profissionais falando sobre a ecolalia. E quando você pesquisa, né, no doutor Google, ai, ai, as informações são muito confusas. E quase sempre ele já vem trazendo só a informação da ecolalia linkada ao espectro, né, o transtorno do espectro autista. Então, assim, é importante a gente, está vendo a importância de trazer, assim, explicar um pouco melhor para poder vocês entenderem. Porque até quando você lê ali, você entende, meu Deus, ah, será que o meu filho está na imitação que é esperado para ele fazer, ou se ele está apresentando a ecolalia? Porque as crianças imitam. É importante, inclusive, é um pré-requisito importantíssimo do desenvolvimento da fala, a imitação. É a imitação dos sons dos bichos, né? A imitação do movimento da fala, mas a criança não vai, né, imitar exatamente a forma que o adulto está falando, né? Ritmo, entonação do mesmo jeito, as mesmas palavras, a não ser que seja ecolalia. Aqui a Dai, minha irmã, também não conhecia. Lojas Mimo da Nena, que também não. A Lima Daniele está dizendo que ela já tinha ouvido falar, mas não tão detalhadamente. Que bom. Então, que bom que eu trouxe esse assunto para vocês. Gente, é, vocês sabem, né? Eu falo pra caramba, gosto de falar, né? Agora está ficando cada vez mais fácil aparecer aqui nas lives com vocês, abordando esses temas. Mas é cada vez que eu faço, que eu vejo que eu trouxe um assunto que vocês não conheciam e que é um alerta diferente para vocês, que vocês, né, abrem a mente de vocês para um novo conhecimento, é isso que me motiva mais. Porque conhecimento é poder. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue ficar tranquilo também. Ou, putz, preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar meu filho. Mas se a gente não sabe nada, a gente fica perdido, a gente fica igual cego no tiroteio, não sabe para onde corre. Então, assim, o meu objetivo de trazer essas informações aqui para vocês, estar conversando com vocês, estar fazendo essa troca, o meu objetivo, inclusive, do meu método, de colocar tudo isso dentro do meu método, desse atalhozão que eu criei para vocês, é para isso, para a gente se tranquilizar, para a gente saber o que fazer, para a gente saber para onde correr, né? Para a gente saber principalmente dar estímulo correto, né? Para os nossos filhos, para essas crianças desenvolverem a fala. Então,
É esse o meu grande objetivo. E hoje, ter falado aqui de ecolalia, você vê, assim, não é um assunto tão extenso, mas é com uma riqueza realmente de detalhes, né? Que você precisa entender para poder saber diferenciar o que é normal e o que não é normal. Eu preciso me movimentar, ufa, posso ficar tranquila aqui que o que o meu filho está apresentando é outras coisas, é outra parada, entendeu? Você agora já sabe. Então, vocês que estão aqui na live comigo, vocês já estão na frente de muitos, muitos outros pais que estão ainda só parados. E é isso que eu volto a dizer. Estimular é muito melhor do que esperar. Você fazer qualquer coisa é muito melhor do que você estar lá na sua academia, né? No seu conforto, só esperando as coisas magicamente se esclarecerem, magicamente se resolverem, né? Não vai funcionar. A loja Vilma da Nena, me sinto assim, como cego no tiroteio. Mulher, não tá mais, não. Você já vai levar numa fome seu filho, não lembro agora se é filho ou se é filha para avaliar. Você já vai ter um direcionamento. E qualquer coisa, conte comigo. Gente, quando eu falo para vocês nas lives aqui, me manda direct, me manda mensagem que eu respondo, eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas quem tá aí sabe que eu respondo, né? Eu dou um direcionamento. Eu também preciso esclarecer e falo para vocês, eu não posso dar um atendimento, né? Uma consulta, mas dar um direcionamento, abrir né, dar uma luz para você, com certeza. Então, contem comigo. A Rogélia Garcia, aqui no Veio, também está agradecendo por tantos esclarecimentos. Eu fico feliz quando eu consigo, né, trazer coisas para vocês que realmente, né, ajudam. E vamos, a gente tem. A minha intenção, gente, aqui é que a gente realmente se torne um grande grupão de mãos dadas, assim, né? De um ajudar o outro, e é isso o meu objetivo. Alicimar, você é uma bênção. Obrigada. Vocês também são mais bênçãos na minha vida. E quero aqui confessar para vocês, já que eu já até fugi um pouquinho do nosso tema, gente, hoje eu estou num dia difícil, e assim, só Deus sabe. Então, estar aqui com vocês conversando, né, falando de coisas que eu gosto, de coisas que são relevantes para mim, para a minha profissão, tenho certeza que para vocês também faz muita diferença para mim. Vocês realmente também mudam meu dia, então vocês também são bênçãos para mim. Então, voltando lá para lembrando da ecolalia. A ecolalia, a criança, ela vai repetir exatamente a fala do jeito que ela ouviu, né? Ao final, com entonação, com ritmo. Às vezes a criança repete a própria coisa que ela falou, então, digamos assim, eu falei com ela caneta, ela fala caneta, e ela fica caneta, 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 como se ela tivesse aquela palavra em loop, né? Todo o tempo, repetindo, 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 repetindo. Uma boa analogia, inclusive, para vocês terem, da criança que apresenta a ecolalia, é como se ela fosse um rádio. Sabe o rádio gravador, aquele antigo, da fita, que a gente apertava lá e começava a gravar exatamente o que saía no rádio? É isso, é assim que funciona a criança que apresenta a ecolalia. Ela repete exatamente o que ela ouviu, com entonação, ritmo, né? Do mesmo jeito, as mesmas palavras. Você percebe que não é uma comunicação, que é só uma repetição. Sons dos personagens, músicas, até falas mais complexas de personagens que ela ouve, o mesmo jeito, né, mesmo tom de voz também de alguns personagens ela acaba fazendo, então é bem diferente, tá? Do que só a imitação, do que só a criança lhe responder usando as mesmas palavras que você usou. Então, gente, é isso. Espero que agora tenha ficado bem mais claro para vocês que estão aqui comigo sobre o que é ecolalia. Convido vocês para estarem comigo de novo quarta-feira, mais um tema de relevância para vocês tirarem dúvidas comigo, para a gente conversar um pouco mais. Para quem ainda tem dúvida ou quer falar alguma coisa comigo, me manda mensagem, me manda direct que eu vou responder. E que vocês tenham todos uma noite super abençoada, uma semana maravilhosa. E quem chegou atrasado, que não perdeu a live, vocês sabem que ela vai no feed depois. Então, não percam a oportunidade de assistir. Muito boa noite, muito obrigada pela participação de todos e
Tchau.